Olá, senhoras e senhores, bom dia, boa tarde, boa noite, dependendo de quando vocês verem este vídeo. Nesta rápida reflexão, quero comentar sobre uma série de tentativas que políticos ao redor do mundo, especialmente os Estados Unidos, vêm adotando na esperança de estimular um aumento na taxa de picadinhas de seu respectivo território. Infelizmente, o YouTube não permite profundas discussões sobre as grandes problemáticas que estão ocorrendo por causa dessa estratégia ao combate do vírus, como por exemplo referente a idosos em casas de repouso, problemas sanguíneos ou abortos. Mesmo quando um dos maiores pesquisadores dessa área expõe a sua preocupação na possibilidade de agravamento da situação geral de populações inteiras, com a aplicação de tal substância, em que, além das implicações bioestatísticas, existem uma série de considerações de âmbito imunológico que estão sendo varridas para debaixo do tapete. Mas enquanto esse tipo de assunto fica restrito para plataformas que não compactuam, pelo menos ainda, com a fundamentação da aplicação direta da ditadura que já está instalada tem muito tempo, porém que se encontrava escondida pelo manto de argumentos sem fundamentos como, por exemplo, o SUS é grátis ou que o governo proporciona serviços sem custos, argumentos que necessariamente precisam lançar mão de petições de princípios ou circularidades, falácias já refutadas há muito tempo. Enfim, podemos discutir algumas manifestações práticas do desrespeito absoluto que todo político possui, alguns mais diretamente e outros que guardam as 7 chaves para a manutenção de alguma popularidade, tornando-se realidade em leis obscuras que formulam uma verdadeira antítese entre a fala contra lockdown e a caneta BIC favorável a leis que deram poderes supremos para os impositores de lockdown. Se existe algum aspecto positivo que podemos extrair da pandemia, este seria a dificuldade e até mesmo falta de capacidade intelectual da maioria dos que compõem o aparato público geral de realizarem a manutenção das aparências, pelo menos em um nível mínimo que apaziguasse o gado, pois a narrativa pré-estabelecida que gera medo, caos e estado de sítio são ocorrências absolutamente lucrativas para os mais variados esquemas, que vão desde compra de respiradores em lojas de brinquedo até empresas que estão concorrendo a licitações escreverem o próprio edital e requisitos para aprovação de contratos. Todo esse caos é a oportunidade para os políticos, portanto dificilmente a narrativa do lockdown e outras parecidas serão abandonadas antes da eleição do ano que vem, em que algumas cidades já estão novamente adotando essas medidas que nunca foram devidamente demonstradas cientificamente e possuem na sua comprovação apenas a sua capacidade de complicar e até mesmo condenar à morte especificamente o pobre. Mas toda essa exposição, por mais bem que seja feita, acaba sendo passível de ser coberta numa cortina de fumaça criada pelos articuladores que lançam seus fios invisíveis nas suas marionetes cientificistas, que possuem orelhas quase inexistentes, que insultam seus seguidores realizando colocações completamente sem cabimento, prosperando em cima de entes que não tiveram a oportunidade de se aprofundarem em certos assuntos, e portanto, realmente acaba sendo difícil acordar o zumbi ideológico que acha que sabe o que é ciência, e que o mesmo saiba dosar com qualidade certas informações referentes a esses assuntos. Todavia, conforme o tempo passa, algumas oportunidades que nos permitem demonstrar que o método político envolve apenas ações imorais e antiéticas, até mesmo para crianças de 6 anos, aparecem, em que a atitude realizada pelo parasita é tão absurda que nem precisamos construir uma argumentação formal filosófica para a devida refutação, e sim apenas mostrar a face despida de tais absurdidades, expondo a podridão que é o que todo político pensa de você. Da mesma forma que um tempo atrás, um político tentou complicar a vida de quem quer fazer pequenas atitudes de caridade, agora temos mais uma vez manifestações absurdas da piada pronta que todos os políticos pensam que somos. Apenas algum tipo de animal a ser dominado ou criança a ser condicionada a certo comportamento, através de estratégias psicológicas como reforço positivo, em que um presente é oferecido para um comportamento desejado, mas que em um momento algum, no cenário atual, se é discutido se esse comportamento é de fato o melhor a ser feito, e mesmo que se fosse o melhor, nunca se é discutido se uma pessoa deva se colocar em risco ou sacrificar algo contra a sua vontade para amparar tal estratégia de maneira coercitiva. A atitude em questão é a tentativa vista nos Estados Unidos e Canadá de tentar subornar a população com pequenos presentes a fim de impulsionar positivamente o número de picadinhas, que vem tendo uma resistência considerável de parte da população e da comunidade que compõe os que trabalham com saúde, que vão desde o oferecimento de hambúrgueres,
fritas e rosquinhas para populações que já se encontram acima do peso, incentivando um comportamento nutricional errado e que possui direta causalidade com o risco de doenças sanguíneas e cardíacas, que são os maiores ceifadores de vidas no mundo, até o oferecimento de sorvetes grátis para crianças que podem tomar a picadinha mesmo sem o consentimento de seus pais, evidenciando assim um absurdo no tratamento da população em geral, que mais parece, nesse contexto claro e direto, aos olhos dos políticos, crianças ou algum tipo de animal a ser dominado e condicionado, sendo pior ainda a tentativa de ludibriar crianças com presentes, assumindo assim o governante o apropriado arquétipo do homem estranho da van branca que oferece sorvetes para sequestrar criancinhas. Toda essa situação absolutamente ridícula é uma verdadeira oportunidade única que, por conta de sua exagerada aplicação sem nenhum disfarce, possa ser bastante eficiente em acordar aquele que acha que está consciente, mas que segue a cartilha da influência cultural. Outro elemento importante a se apontar sobre essa questão das crianças e sorvete é que, nesse cenário, a picadinha pode acontecer sem o consentimento dos pais, mostrando mais uma vez o que os libertários, conservadores genuínos por vias filosóficas e algumas vertentes anarquistas já falam há muito tempo. Tudo que você possui na sua vida não é a sua propriedade verdadeiramente, apenas é permitido que você as use com a finalidade de gerar recurso para o Estado, tanto materiais quanto humanos, em que, dependendo da situação e da conformidade populacional, o Estado vai se articular para tomar absolutamente tudo de você, pois aos seus olhos, sem nenhuma devida demonstração correta, você não passa de apenas um recurso a ser usado e gastado a bel prazer dos políticos. E não se enganem por aqueles que dizem respeitar seus direitos naturais ou fundamentais, pois, como todos sabemos, mesmo os ditos liberais e conservadores modernos possuem aquele típico uso da famosa conjunção coordenativa que se memificou recentemente mais uma vez nas mãos de uma senhora que possui sobrenome ironicamente convenientemente parecido com o de um veneno, o famoso mas, que nesses casos vem justamente após uma boa colocação com a finalidade de abrir exceções não justificadas a argumentos ou fundamentações irrefutáveis, usada muito por aqueles com o mal de ditador enrustido, com a finalidade de enganar os que observam, condicionados porém com a esperança de estarem na presença de uma autoritas, contudo, infelizmente, apenas encontram potestas, em que essas duas palavras que vocês podem considerar diferentes se remetem ao significado do grego antigo e não ao que vemos no dicionário moderno. Estou avisando isso antes que um liberal de intelectualidade questionável venha praticar desonestidade sobre esse ponto. A posição morna, a colocação acinzentada ou a moderação frente a atitudes objetivamente erradas e tirânicas já é sinal de uma sociedade doente culturalmente, em que a mesma perdeu a capacidade de reconhecer aquilo que é básico, bom, belo e justo ontologicamente, e recusar o mal. Não se esqueçam, todo político é seu inimigo e a desobediência civil, em qualquer nível, é o único caminho. Todo o resto é apenas um desvio no labirinto que, eventualmente, vai levá-lo à porta do matadouro novamente. Se a reflexão trouxe algo de positivo, deixe seu like, compartilhe os vídeos do canal e comente bastante para ajudar no engajamento. Obrigado, pessoal, e fiquem bem. Watch what happens to this purgatory.